Gostaria que os irmãos abrissem então a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 9, para nós darmos sequência ao que foi ministrado pelo pastor Adriano na última quinta-feira. Acredito que ele trabalhou do verso 1 ao 12, acerca da cura, não é, irmão? Graça e paz para todos, mais uma vez. E a cura do cego de nascença. E nós vamos ver que há uma sequência de acontecimentos a partir da cura desse homem com relação aos fariseus que perseguiam Jesus, né? E é interessante que após a cura há uma série de interrogatórios da parte dos fariseus em relação ao homem que foi curado. Nós vamos ler o texto de sequência do versículo 13 e vamos esperar que o Senhor nos conduza até, se possível, o verso 41, que é o final desse capítulo, não é? Então vamos ler aqui a partir do verso 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Então ele responde: que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho de que dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: quem te fez ele? Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem?
Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis: Nós vemos, subsiste o vosso pecado. Que Deus nos ajude então a discorrer essa palavra tão maravilhosa e tão rica, que o Espírito Santo nos ajude para a glória dele. Então, irmãos, voltando aqui ao versículo 13, começa então o interrogatório dos fariseus. Eles já começaram até no versículo 12, fazendo perguntas a respeito de como o cego foi curado. E aqui nós vemos algo interessante, porque este homem que fora curado da cegueira de nascença, ele passa a ser um testemunho vivo do que Cristo fez na vida dele. E ele, de alguma forma, passa a ser um exemplo para nós de alguém que teve um encontro com Cristo, de fato teve, primeiramente numa cura física e no final algo muito mais além do que Cristo fez com ele, que é a salvação da sua alma. Então veja que para alguns a conversão ela não é uma regra. O Evangelho é a única forma de transmissão da palavra de Cristo como Salvador, mas os meios que Jesus usa para alcançar vidas são muitas formas diferentes uma das outras. Tem pessoas que a conversão dela é praticamente automática, como aconteceu com o apóstolo Paulo. No caminho de Damasco, a luz brilhou mais que o sol ao meio-dia, cegou-lhe os olhos. Olha que é bem o contrário, né? De que esse era um cego de nascença, mas ele também é um, eu ia usar uma palavra como se fosse um paradigma, mas é difícil para vocês entenderem, alguns não vão compreender, mas é como se fosse um teto onde a gente não consegue passar disso. Então o cego de nascença, ele representa muitas vezes como aqueles que não estão em trevas espirituais, que não conseguem enxergar a luz do Evangelho. E Paulo vai dizer que, em 2 Coríntios capítulo 3, que o Deus desse século, com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então, eles estão em trevas, eles não conseguem ver. E de nascença é porque nós, antes de conhecer a Cristo, estávamos em trevas e nascido em pecado. Trevas e pecado estão associadas à falta de visão espiritual. Quando eu não consigo entender as verdades do Senhor, quando eu não consigo entender a vontade do Senhor e a minha condição principalmente, a minha condição de cego espiritual, esse é o pior dos cegos. Há um ditado antigo que dizia assim: o pior cego é aquele que não quer, é o quê? Que não quer ver, né? Não é isso? É o pior. Porque esse nasce cego e ele não conheceu a luz, ele não conhece o mundo como nós conhecemos, assim, no caso físico, ele nasceu cego. Então, como nós também já nascemos em pecado, ele passa a ser um paradigma, ou seja, ele passa a ser como se fosse assim, um exemplo, uma figura da humanidade na cegueira ou nas trevas, na escuridão do pecado, nas trevas do pecado. E o que acontece? Paulo foi o contrário. Paulo era um fariseu, como esses também eram fariseus. E ele saiu para perseguir a igreja, principalmente os judeus que se converteram a Cristo. E esses eram os principais que ele iam atrás. Ele tinha carta do sumo sacerdote para ele chegar nas sinagogas e saber ali na comunidade quais eram os judeus que provavelmente ali se tornaram cristãos, em primeiro lugar. E ele partiu para isso. Quando Deus o alcança, porque Deus
nos alcança, nós não alcançamos a Cristo, ele vem até nós. Mas ele cegou Paulo, ele tinha a visão dos fariseus, ele tinha essa visão, que perseguir a igreja era a vontade de Deus. Ele cegou, foi o contrário. Ele enxergava como um judeu, como um fariseu, e agora ele foi de perseguidor a perseguido. E aí as escamas dos olhos de Paulo caem no momento em que ele foi lavado pela água do batismo, quando ele foi batizado por aquele servo chamado Ananias. E Ananias batiza Paulo, as escamas dos olhos dele caem, e ele vê aquele irmão, e ele diz o que Deus, Ananias fala o que Deus pediu para ele. Diz a este que ele é um vaso escolhido por mim, e que importa para ele saber o quanto deve sofrer por causa do meu nome. Então, inverteu a coisa. Paulo perseguia a igreja, passou a ser perseguido. Então, os cristãos verdadeiros, sempre, irmãos, nesse mundo, eles serão alvo de perseguição, se eles são verdadeiros cristãos. Para nós, a gente precisa entender uma coisa aqui. Esse cego, ex-cego, até antes dele ter um encontro verdadeiro com Cristo, como eu lhe falei, existem várias formas que Deus se utiliza para a conversão. Para Paulo foi de imediato. A luz veio, quando ele ficou cego, e aquela voz do céu, que era o próprio Senhor Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas ele nunca perseguiu a Jesus. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. A quem ele perseguiu? Ao corpo, à igreja. Porque Cristo é o cabeça, mas a igreja somos nós, o corpo de Cristo, representando aqui na terra. E aí, irmãos, ele tem esse encontro de automático com Cristo. A conversão foi imediata. Mas o cego não. O cego houve um processo, porque para muitos a gente não pode chegar e dizer assim: esse não é cristão, ou, sabe? Porque às vezes a gente está no processo, a pessoa está, ela está sendo convertida, está havendo uma ação sobre a vida de cada pessoa diferente da outra. E os fariseus, eles tinham um molde, que quem não se encaixasse dentro daquele molde, ele era excluído. O que acontecia? Os fariseus não eram inclusivistas, ou seja, eles não incluíam as pessoas, eles excluíam, ou eram exclusivistas, no sentido seguinte: se você não se adequar dentro desse molde, se você não tiver trejeitos e falar como cristão, como crente, se vestir como tal, vamos dar um exemplo nos nossos dias. Há pessoas no meio cristão hoje que agem como os fariseus, porque ele tem usos e costumes, e se a pessoa não tiver adequada àquele formato que ele pensa, que ele acha ser o correto, eu conheço isso pessoalmente, irmãos. E eu senti na pele, minha esposa está aqui, um familiar, da parte dela. E é interessante isso, que isso foi ontem, né? Você é presbítero agora, né, Spencer? Pode me chamar de Spencer, aqui a gente está... Ô presbítero, você sabe que sua mulher agora tem que se vestir assim, 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 porque 1 de Pedro, capítulo 3, diz que as mulheres, o ornamento, ele é da Assembleia de Deus. Desculpa, acabei falando, né? Acabei falando. Pronto, corta aí. Né? Pronto. E eu senti na pele, porque ele tem um formato. E foi citar a Bíblia. Não é costume não, a Bíblia está dizendo isso, mas ele não compreende, porque ele tem um formato, e acaba a gente sendo perseguido de uma certa forma por causa de roupa, por causa de alguma coisa que a mulher usa ou que você usa, e a gente fica, sabe? E aí eu tive que tirar de tempo, não, porque a gente vai ver aqui que discussões não são boas para que a gente preserve a unidade, porque ele é de Cristo, sabe? Tem pessoas que são de Cristo, estão no nosso meio, mas eles são legalistas, sabe? A gente tem que saber conviver com essas pessoas, porque se a gente não souber, nós vamos nos tornar iguais a eles. Nós vamos chutar eles de lado, e não é isso que Cristo quer. Mas vamos lá, vamos correr, eu falo muito. E aí o que acontece? No versículo 13, ele diz assim: levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego, no versículo 14, e era sábado. Olha o problema aí. Todo o problema com Jesus está com relação ao sábado.
e era sábado, o dia, né, em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Olha só, primeiro ponto que eles começaram a discutir, presta atenção, irmão. Um cego de nascença ser curado, e o pessoal estava preocupado com o sábado. Mas vamos parar para pensar. O sábado, a lei ainda estava vigorando. E o sábado não se poderia fazer trabalho no sábado, porque o próprio Deus instituiu que o sábado seria o sábado do Senhor. E não trabalharás nesse dia, 6 dias trabalharás, e o 7º descansarás, porque é sábado do Senhor. Então, é um dia para que você se dedique a cultuar o Senhor e também a fazer boas obras. Aí Jesus vai dar aqui, ó, nos fariseus, porque ele curou muitas vezes no sábado. Eu queria que vocês abrissem aí, né? Porque Jesus, ele é o próprio Deus e ele é o Senhor do sábado. Como assim, Senhor do sábado? Ele pode transgredir, porque na verdade, irmão, o sábado foi dado para o homem descansar. Deus é o Senhor do sábado porque ele está acima da lei. A lei foi criada para o homem, não para ele. E mesmo assim, ele não fez coisa em benefício próprio. Vamos ver Mateus capítulo 12, verso 10 ao 14. Vamos acompanhar aqui. Veja a situação aqui. Aqui é um homem que tinha a mão ressequida, ou seja, encolhida, né, atrofiada, e ele foi curado justamente no sábado. Veja aqui o que Jesus aconteceu aqui, no verso 10. Achava-se ali, Mateus 12, 10, um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, como um intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Olha só, querendo pegar Jesus novamente. É lícito, pode-se curar no sábado. Ele não está falando agora de trabalhos para obter lucro ou por uma questão pessoal, mas uma cura, algo que não é para mim, mas é para o próximo. Veja a pergunta. Então, verso 11, ao que lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Qual de vocês? É aquela máxima que Jesus chega, aquele som do coração, e chega assim, ó, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele vai logo aqui, ó, tum, na jugular, e o cara ou ele se endireita ou ele morre, porque Jesus tem a palavra que vai dentro do coração, e não adianta você querer. Então, Jesus não está aqui fisicamente, mas ele está presente todos os dias através da palavra dele, irmãos. Como o pastor mesmo falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Então, aqui são palavras de Jesus diretamente. Então, quando ele faz essa pergunta, no versículo 11, aí eles, no 12 ele diz, ora, continua dizendo, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então veja que nessa questão do sábado, se você, outras vezes, os discípulos estavam colhendo espigas no caminho, e depois, os mesmos fariseus trabalhando aí, colhendo, não. Ele estendendo a mão para colher e comer não é trabalho. Se ele tivesse com a foice e fazendo a cega, né, ou seja, colhendo, aí ele estaria furtando, estaria roubando ali da plantação, mas ele deu o exemplo dos pães da propiciação, que Davi, com os seus, teve que comer o pão ali por uma necessidade. Então veja, quando há uma necessidade física, algo de saúde, né, que não seja para o seu próprio benefício, você pode então fazer algo, entendeu? O sentido é esse, que tem que se fazer o bem. E Jesus estava curando um cego, vamos voltar aqui, para lá, capítulo 9, um cego de nascença no sábado. Outro problema em relação ao sábado era porque Jesus, bom,
Se fosse apenas curar o cego, talvez que ele passasse, mas o problema foi o lodo que Jesus fez para passar nos olhos. Eu não sei se o pastor tocou, que eu não estava aqui na quinta-feira, mas uma das questões é o seguinte: não se pode trabalhar no sábado. Fazer barro, não tocou. Existe, para vocês talvez seja, vocês não conheçam sobre esse termo, mas existe uma palavra chamada Mishnah, no hebraico, que era uma lei complementar dos fariseus, além da lei que Deus deu. Então, nessa lei diz que não deve se fazer barro, mas o barro no sentido de tijolos, né? Eles tinham até quantos metros uma pessoa poderia andar, acho que era 1 quilômetro e pouco, não me lembro bem, mas eles mediam até os passos que alguém poderia dar de se afastar ou carregar qualquer coisa. Era um absurdo. Eles tinham colocado uma lei, 39 preceitos, 39 leis acima do que Deus deu no Antigo Testamento, que na verdade não foi Deus, foi eles mesmos que colocaram esse peso sobre o povo para que eles pudessem ter um controle maior, porque tudo está em cima da questão da primazia. Eles queriam ter o quê? A honra e a primazia de estarem sendo líderes e o povo submisso a eles. Eles faziam esses preceitos e colocavam, o povo não conseguia cumprir, e eles ficavam como fiscais. Você já viu pessoas assim? Que ele fica procurando falha na tua vida, ele fica vendo qualquer coisa, e o pior de tudo é que eles fazem um complô, eles fazem uma espécie de roda, chamam aqueles que têm o mesmo pensamento e começam a apontar o dedo. Ó. Fulano é assim, não sei o quê, não faz isso, faz aquilo, não faz aquilo outro. Então eles deixam de crescer no Senhor e vivem mais dentro daquilo que está na cabeça deles. Como os fariseus tinham muitas leis que eles mesmos criaram e Deus não criou essas leis, eles sufocavam o povo com isso. E o pior de tudo é que nem eles mesmos conseguiam cumprir aquilo que eles colocavam. E aí o lodo, barro, era o problema que causou tudo isso. E então veja que no verso 16, ele diz: por isso, alguns dos fariseus, acompanhem comigo, diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Só até aí. Então, uma parte dos judeus disse: só aqui, ó. Porque como foi que ele te curou? Ele fez lodo. Ele fez o barro, um cuspe, fez isso aí, ó aí. Não pode fazer barro, não pode fazer lodo no sábado. Não importa se você está fazendo bem, você não pode fazer isso. Veja a contradição na vida de uma pessoa legalista. Ela passa por cima daquilo que é mais excelente, que é a cura de um cego de nascença. E ele fica com preceitos que eles criam como sendo prioritários em detrimento de uma cura de um cego de nascença. Vou dar um exemplo. Tem pessoas hoje que... Hoje é muito comum, né? Assim, eu estou com 52 hoje. Há uns 30 anos, quem usasse tatuagem... Está aqui meu irmão que é da PM... Já era visto, né, como pessoas complicadas. Pastor até... Era o fumador, né? O esquadrilha da fumaça. Então, assim... Ele já era marcado, né? As pessoas, pô, essa pessoa aí não é muito, e se fosse mulher já viu, né? Hoje não é assim, mas algumas pessoas têm na mente, tem gente, irmãos, que se alguém entrar aqui de boné, e eu conheço, não vou dizer, ele se escandaliza. E se vê você de bermuda, pronto, né? Pronto. Então veja que esse é complicado, essas questões, né? É um peso enorme. Aí o que acontece aqui, esse aqui fez o lodo, então não pode ser um homem de Deus. Então, usa a tatuagem. Ele trava logo. Não, mas a mudança não é exterior. É de dentro para fora. E como é que você é Deus, para você condenar uma pessoa simplesmente por causa da aparência externa daquela pessoa? Se Deus é que vê o coração, entra naquele erro de Samuel, de escolher os filhos de Jessé
pela aparência dele. Aí Deus repreende o profeta, dizendo: não é assim, Samuel, que eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo é o interior da pessoa. Eu vejo é o coração da pessoa. Então nós precisamos entender, irmãos, que mesmo que a gente tenha um ideal de pessoa, porque as pessoas veem assim, o crente, o cristão, ele tá num nível de santo. E santo para o mundo é uma pessoa que ele não pode escorregar 1 milímetro, porque o mundo está de olho. E às vezes, isso, o mundo tudo bem, mas as pessoas dentro da igreja, muitas vezes, ela tem esse ideal de que você é infalível. E nós vamos ver um exemplo aqui de gente que andou com Cristo, que é tão fraco como qualquer um de nós. E nós andamos pela graça e misericórdia do Senhor, e não pelos preceitos de leis ou de uma religiosidade externa, que quer mostrar a santidade. Os fariseus, eles tinham uma capa de santidade, Jesus chamava eles de sepulcro caiado, porque bonitinho, né? Por fora, mas os ossos podres por dentro, porque Deus vê lá dentro, e os homens só o exterior. Então vamos continuar. Esses condenavam Jesus, esse homem não é de Deus, mas os outros, veja o que aconteceu. Ainda no verso 16, diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Olha aí a questão, né? Surgiu uma discussão aí. Fez o barro, é pecador e não é de Deus. Sim, mas se não é de Deus, como é que ele faz um tamanho milagre desse aí de curar uma pessoa que foi cego de nascença? Como é que ele consegue fazer isso? Então, existem coisas que não tem como você argumentar mais. Contra fatos não há argumento. Quando há uma coisa, por exemplo, esse homem, essa mulher não é de Deus porque usa tal roupa. Hoje. Não é assim no nosso meio? Olha, é o seguinte. Esse aí não me engana não. Essa aí não me engana não. Isso aí é uma capa, viu? Ele é Deus, né? Passou a ser Deus, porque ele está vendo o coração, pelo exterior. Esse não pode ser de Deus. Aí o que acontece é o seguinte: aí aquele que ele crucifica, que ele corta o pescoço, que ele quer denegrir a imagem, aí Deus derrama da graça sobre essa pessoa, e aí flui as coisas com aquela. Aí como é que pode que essa pessoa que é ridicularizada, é diminuída, Deus é com a vida dele? Como pode isso? Contra fatos não há argumento. Como é que pode prosperar alguém que não seja de Deus no ministério, ou em qualquer parte da igreja? Não é? Então a gente fica vendo assim que Deus, ele é com aquele, porque ele vai citar aqui a questão mais na frente, que como é que pode alguém que é pecador, e Deus não atende pecadores, mas a gente vai chegar lá. Mas vamos lá, continuando aqui para o verso, ainda no verso 16, então ele diz: fazer tamanhos sinais, e no final do verso 16 ele diz assim: e houve dissensão entre eles. Quero parar nessa nota aqui. Dissensão é divisão, racha, é um cisma. O que é isso? Não é uma divisão daquela que você se afasta de vez e fica cada um para um lado, uma divisão. Não é assim não. É todo mundo junto e divide. Olha o problema para a igreja isso aí. Hein? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Observe o capítulo 10, verso 19. Porque esse capítulo 9 e o verso 19 e o capítulo 10 estão juntos, viu? Eles estão ligados. E então no verso 19 tem um subtítulo dizendo assim: nova dissensão entre os judeus. Por causa dessas palavras, verso 19 do capítulo 10, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Por que você está ouvindo esse homem ainda? Ele só pode estar fazendo isso com demônio endemoniado, com o poder das trevas. Só pode ser porque ele é um pecador. Uma opinião formada, não é uma mente endurecida. Ele não consegue
passar adiante e pensar que pode ser que aquela pessoa seja diferente. Opinião formada e fixa é um problema, porque a gente precisa ser flexível e compreender as coisas. Então, existem pessoas no nosso meio assim. Aí o que acontece? Muitas discussões aqui, aí outros diziam no verso 20. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, porque ouvis, verso 21. Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Como Jesus disse que um reino dividido não subsiste. E como que Satanás vai ser contra ele mesmo? Como se as trevas, o pecado e tudo que vem desde o princípio, que ele é homicida, ele é mentiroso e pai da mentira, ele enganou Adão e Eva, e toda essa questão dessas doenças que existem na humanidade e o pecado veio por causa dele. E ele vai ser contra? Ele vai ajudar? Não. Então, na verdade, essa discussão entre o que é certo, o que não é, aquela coisa toda, e divide, faz com que a igreja não avance. E eu queria, a partir disso aqui, que você segurasse e abrisse em Tito. Ai, Jesus. Tito, capítulo 3, se eu não estou enganado, vamos lá aqui. A gente não deve entrar, irmãos, a partir dessa questão, em vãs discussões. Isso é uma coisa que não vai para adiante. Ao invés disso, isso eu estou falando para vocês porque aconteceu comigo ontem. Eu tive que ter uma postura diante dessa situação para poder manter a unidade. Porque senão a discussão, a cisma e uma igreja dividida, ela não avança, porque Cristo vai ficar como nessa situação? Então veja o que diz aí, né? 2 Timóteo 3,9. Então, pode ler, pastor. Tito 3,9. Pode ler, pastor. É esse texto mesmo. Desce o 10 também. Pronto, veja o que ele está falando aí. Ele disse, no verso 9, evita discussões insensatas. Evite entrar em pessoas que ela começa a fazer o verdadeiro inferninho. Porque é o que o diabo quer. Ele não consegue tirar a salvação das pessoas, mas ele consegue colocar pessoas que têm uma mente fechada e sectária, faccioso, que causa divisões, aquele que eu estou certo e todo mundo está errado. Eu estou certo. E ele começa a trazer pessoas para o seu lado. E começa a divisão no meio da igreja. E a igreja não avança, porque ela fica com vãs discussões. Você sabe que entre os fariseus surgiu o quê? Dissensão entre eles. E desse o texto, novamente surgiu outra dissensão, por causa de que Jesus está com demônio, curou, é pecador, não é? E aí fica, fulano é de Deus ou não é? Fulano deveria estar aí ou não deveria estar? E aí o seguinte, você gasta o seu tempo, para fazer divisão no meio da igreja, e se você não faz isso, não dê ouvido. É o que Tito está dizendo. Porque é impossível que não haja no meio da igreja pessoas que tentem fazer isso. Mas o conselho de Paulo para Tito, quando ele escreve, ele diz, evite esse tipo de pessoa. Evita discussões insensatas, genealogias, aí vem, contendas e debates sobre a lei. Aqui é a questão da lei, mas aqui, lei, aqui, para nós que tipo de debate e discussões pode surgir no nosso meio para nos paralisar e impedir que a gente avance. Só para você pensar. Porque, no verso 9, não tem utilidade e são inúteis. Inúteis para quê? Para a edificação da igreja. E aí no verso 10 eu só quero ficar aqui com essa frase inicial que diz assim, evita o homem faccioso. O que é isso?
facção é divisão. Facção é os meus, os teus, os deles. Evite isso. Olha aqui que texto muito bom o pastor falou agora. 1 Coríntios, capítulo 3. Ele chega dizendo assim no versículo 1: eu queria vos falar espirituais, mas como espirituais? Como pessoas maduras. Mas leite vos dei a beber, porque não podeis suportar ainda. Por quê? Porque sois carnais e andais segundo os homens. Visto que no meio de vós tem o quê? Divisão, dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Aí ele começa a dizer, quem são esses? Quem é Paulo, quem é Apolo? Quem é Cefas, senão servos do Senhor? Então diziam, uns eu sou dele, eu sou daquele outro. E aí, meu irmão, a igreja não avança. Tá? Vamos voltar aqui? A hora avança muito, né? Tá vendo? Mas é interessante. Se der, como eu falei, a gente vai até o 41. Se não der, a gente continua depois. Então, assim, sem pressa, né? Vamos lá. Então, no verso 17, eles perguntam de novo para o cego. Veja só. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Aí qual é a resposta do cego? Que é profeta, respondeu ele. Veja que isso é a segunda vez que ele pergunta, porque a primeira vez está no versículo, aqui no versículo 11. Veja, aliás, no 10, né? Verso 10 e 11. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu, olha a resposta dele, no verso 11. O homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Veja, o que ele diz a respeito de Jesus? Pode falar, irmão. É verdade, é exatamente... não é verdade aqui, mas é o que eu estou falando, é justamente no versículo 11. Ele chama quem? A minha atenção não é nem nisso, o foco era o seguinte. Como ele falou agora no versículo, que é profeta. E aqui nesse versículo ele diz, o homem. Veja, né? Era isso que eu queria falar. Aí ele fala assim, responde ele, o homem chamado Jesus. Quer dizer, a ênfase é lógico que ele não sabia ainda que era Jesus, porque Jesus só vai se revelar quem é ele lá na frente, né? Aqui a partir do verso 35. Isso é uma progressão, né? Mas é interessante, como eu falei no início, a progressão da conversão. Porque no versículo 11 ele diz, o homem chamado Jesus, o homem, não é um homem. Não, é um homem, foi o homem, Jesus. E é interessante que na progressão ele vai percebendo, a partir do questionamento dos fariseus, que Jesus é muito mais do que apenas um homem. Ele poderia ter respondido na segunda, veja aqui no verso 17, de novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele? Quem é ele agora? É aquele homem, eu já falei para você, o homem. Não. Agora, o cego, ele que era, né, era cego, o ex-cego, agora ele, peraí, esse não é apenas um homem, não, ele é profeta. Agora, veja, é interessante ele falar, é profeta, porque os profetas no Antigo Testamento, os sinais vinham juntamente com eles. Eles tinham o poder de Deus sobre a vida deles. Então eles curavam. Elias curou, não é, o filho da viúva, né, de Sarepta. Eliseu, o filho da Sunamita, aquela mulher que, quando vinha Eliseu, ela construía um quarto para que ele dormisse lá. Né? Esse homem é um homem de Deus. Ela percebeu isso, é um homem de Deus. Veja, para Eliseu, marido, este homem é um homem de Deus. E ela não tinha filhos. E ela acabou tendo um filho, e esse filho adoeceu e morreu, e Eliseu orou, e aquele menino ressuscitou. E aí sim, irmão, aí veja que o sinal está com o profeta. Aí ele diz aqui no verso 17, não é? Que abriu os olhos, que é profeta, respondeu ele.
Aí no verso 18, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Veja, a cegueira estava maior nos fariseus do que no próprio cego de nascença. Porque é impressionante isso, irmãos, e a gente tem que parar para pensar numa coisa, que o fato da gente compreender a palavra do Senhor é algo extraordinário. Compreender o que nós temos compreendido acerca do Senhor, todas as vezes que a palavra dele é aberta e que a gente ouve o Evangelho, ouve a palavra, seja no Antigo, no Novo Testamento, seja qual for o texto, é um texto inspirado pelo Senhor e somente compreendido espiritualmente. E se nós compreendemos espiritualmente, temos que ser muito gratos ao Senhor por isso, porque as pessoas aí fora não compreendem 1 milímetro daquilo que a gente conhece. E às vezes a gente acha que isso aqui é banal. Não, eu já ouvi essa palavra tudinho. Preste atenção, irmãos, que isso é um tesouro do conhecimento do Senhor, que nos foi aberto pelo Espírito Santo. Nossos olhos foram abertos pelas verdades eternas. A tua palavra está firmada nos céus, na eternidade. E ela veio e está aqui para nós, aqui à nossa disposição. Sabe o que Jesus falou em João 6, se eu não me engano, 66 ou é 63. Mas em João 6 ele diz assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. 63, né? João 6, 63. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então elas são espirituais e elas têm o poder da vida eterna e a vida do crescimento espiritual de Cristo em nós. Não despreze a palavra do Senhor, seja ela qual for. Tente absorver aquilo que o Senhor tem nos falado pelo Espírito Santo. Então veja, vamos prosseguir, irmãos, que a hora está avançando também, a gente vai até onde o Senhor permitir. Veja, então chamaram os pais daquele, eles não acreditaram nele, no verso 20, então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Só até aí. Idade tem, falará de si mesmo. Mas aqui a gente vê um contraste entre a pressão que é dada sobre a pessoa que conhece a respeito de Cristo. Veja bem, eles tinham uma norma de que foi estabelecido os fariseus que alguém que fosse seguidor de Cristo seria expulso da comunidade deles, da sinagoga. Ou seja, para aquela pessoa, por exemplo, aqui, vamos trazer o exemplo para nós aqui. Se eu chegasse aqui agora e dissesse, quem começar a crer em outro, é meio complexo dizer isso. Se você crê em outra coisa que não seja Cristo, aí o que acontece? Você vai ter que sair do nosso convívio. Isso aí, dentro da questão do que Deus estabeleceu, não está totalmente errado. Porque na visão dele é o seguinte: se aquele que não professa que Deus é o único Deus, como judeu, né? E que ele se declara Deus, ou alguém que é vindo da parte de Deus, para aquele homem judeu, fariseu, que é cego espiritualmente, ele considera que quem seguir a Jesus não pode estar no nosso meio. No meio cristão também, irmão. Se alguém chegar e professar outro Deus, ele não pode conviver no meio da igreja. Então, tudo não está totalmente errado. Ele, nessa parte. Agora, o que acontece com os pais deles? Nesse momento, eles já sabiam que Jesus era quem tinha curado o cego. Porque o cego voltou aos pais e com certeza falou aos amigos, né? O pastor Adriano tocou os vizinhos, né? Os conhecidos. Eles sabiam que Jesus tinha curado, porque ele mesmo disse no versículo 1, o homem chamado Jesus fez lodo. Então eles sabiam que era Jesus.
Por que eles mentiram? Com medo, veja na sequência, ele vai dizer aqui, no verso 22, isso diziam seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Com medo de dizer que Cristo fez na vida. Então veja, isso traz para nós um exemplo de se é que a gente tem medo de confessar que Cristo fez a nossa vida no trabalho e fora, porque aqui é muito fácil ser cristão. O difícil é ser cristão lá fora, quando você tem que testemunhar de que você pertence a Cristo num mundo que é totalmente contrário a você e que você pode até perder o emprego, talvez, ou você ser discriminado na faculdade, na escola, seja em que área você estiver aí fora, você ser escanteado por ser cristão, sabe? É difícil, tem um preço a pagar, e é interessante que eu queria que vocês abrissem acerca dessa questão do medo, em 1 de Pedro 3, capítulo 3, verso 13 ao 17, a gente vai parar daqui a pouco, né? Não tem como avançar mais. 1 de Pedro, só para a gente encerrar. Veja, Pedro vai falar sobre a questão de estar preparado para dar explicação a qualquer pessoa que te pedir a razão da esperança que há em ti. Preste atenção nisso, que é importante. Sabe? Os pais do ex-cego, poderiam testemunhar o que Cristo fez na vida dele, mas eles tiveram medo, né? E eu quero ver se realmente nós já passamos ou em algum momento vamos passar por situações como esta. Veja o que diz o verso 13. Alguém pode ler? Continue. Só até aí por enquanto, está vendo? Não vos amedronteis, porque aquele casal, os pais do ex-cego, tiveram medo de serem expulsos da sinagoga por causa do que Jesus fez com o filho dele. Era para eles glorificarem a Deus e caírem de joelhos glorificando a Deus, porque os filhos de nascença, cego de nascença, ser curado, não é? Então é só para um exemplo. Aí veja o que diz o verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Verso 16, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, estejam preparados para responder a todo aquele que te pedir razão da esperança que há em vós. Aquele casal provavelmente não teve ainda um encontro com Cristo. Mas o tempo não vai dar. Mas tem uma pessoa que teve um encontro com Cristo e que teve medo numa situação. Quem lembra do apóstolo Pedro? Sabe o que Pedro disse? Quando em João capítulo 13, Jesus disse: para onde vou não podeis ir agora. Aí Pedro disse: por que, Senhor, não posso ir agora? Por ti darei minha própria vida, darei a minha vida por ti. Aí Jesus disse: Pedro, você vai dar a tua vida por mim? Pois eu vou dizer que antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E isso aconteceu, irmãos. E quando Pedro, na 3ª vez, negou a Cristo, ele saiu e chorou amargamente. Por que que acontece isso? Porque a pessoa não está madura, não está preparada, sabe, no início. E ele é um cristão. Mas é mais agradável para o Senhor que a gente possa testemunhar. Sabe o que é testemunha? A palavra no original é mártir.
Você já ouviu falar das pessoas que foram martirizadas? Elas deram a vida. O seu sangue foi derramado, testemunhando Cristo. Eles não negaram a Cristo e morreram queimados, jogados aos leões, mas não disseram não para o Senhor. Eu queria avançar muito mais, porque esse assunto é muito mais importante para a gente entender que, com relação ao que Jesus disse em Mateus capítulo, se eu não me engano, no capítulo 10, ele diz assim: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então veja, com relação a negar a salvação é uma coisa, e com relação a negar ao Senhor por medo é outra. Eu não acredito que alguém se negar a Cristo por uma pressão exercida, por exemplo, uma arma sobre a cabeça, negue a Cristo ou então você morre. Pedro teve medo de morrer, como Cristo morreu na cruz, ele negou. Ele disse: eu não conheço esse homem, e ele fugiu. Mas ele não perdeu a salvação, porque a salvação não depende do que você fizer, mas do que Cristo fez. Mas ele perdeu muito nisso. Sabe com isso? Porque às vezes a gente está apoiado em nós mesmos. Quando Pedro foi tratado naquela praia, quando ele desistiu de tudo por ter negado a Cristo, às vezes acontece que nós negamos o Senhor muitas vezes na nossa vida, quando nós deixamos de cumprir a sua vontade e cumprimos a nossa. A máxima de Cristo no Getsêmani é que se faça a tua vontade e não a minha. Ele negou a si mesmo para tomar a cruz. E aqui, nesse capítulo 10 de Mateus, ele também diz: aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser o meu discípulo, ou seja, não é digno de mim. Então, há uma renúncia. Pedro olhou para ele mesmo. Depois, na praia, quando Jesus aparece ressuscitado, e ele está lá numa fogueira, ele diz: Pedro, tu me amas 3 vezes. E na terceira vez ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. E aí, irmãos, ele, nesse meio tempo que ele faz essas 3 perguntas, ele diz: apacenta as minhas ovelhas, cuida da igreja, faz a obra, eu vou para o céu, tu estás aqui na terra, continua aquilo que eu te coloquei nas mãos, faz aquilo que eu te chamei para fazer, sabe? E é isso. Aí Pedro foi tratado de tal maneira que ele não teve mais medo de morrer. Quando ele foi para aquela, que tinha um aleijado na Porta Formosa, e ele disse: olha, me dá um dinheiro, me dá algum. Eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te. E aquele homem foi curado e desceu as escadas ali. Depois os fariseus chegaram e disseram: não fale mais o nome desse homem aqui, e tome chicote neles. Na outra vez Pedro estava lá de novo. Acabou o medo, irmãos. Porque quando você tem consciência do que Jesus te chamou para ser, nós não temos mais medo. E agora nós testemunhamos Cristo, seja lá onde for que nós estivermos, no trabalho, na faculdade, na escola ou na rua. Temos que testemunhar que Cristo fez, porque esse foi o que aquele cego fez, mas nós vamos continuar querendo Deus, ou com o pastor Adriano, na próxima semana, em nome de Jesus.